Recording in progress. Então, vamos lá. Você quer me ajudar, Bia, ler para mim? Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e guardam as franjas das suas vestes. E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Então, né, gente, só recordando um pouquinho do que a gente falou semana passada, então ele está falando que os escribas e fariseus têm um lugar de autoridade intelectual, né, que eles conhecem o texto, sabem interpretar o texto. Ele tá referendando, né, a autoridade intelectual deles, né? Então, mas é aí por isso que ele fala, o que eles vos disserem, observar, porque eles realmente conhecem o texto e sabem interpretar. Mas aí Jesus põe vários porém, né? Vocês conseguem ver tudo, todos os porém que Jesus coloca a respeito deles? A parte intelectual tá bacana, mas eles colocam assim. Inclusive, eu vou aumentar um. Eles não perdem um velório. É que nós estávamos conversando de velório antes. E aqui põe fardos pesados. O que é pôr fardo pesado? É você dar tarefa e cobrar. Tarefa, cobrar, é o legalismo, entendeu? É o moralismo. Então, é quando você usa as palavras de Jesus para criar o que a gente chama de moralismo e legalismo, que você põe normas para os outros. A moral deixa de ser uma coisa íntima de consciência e passa a ser normas. Mas sempre é um julgamento. Não, por exemplo, eles tinham 613 mandamentos de o que você podia fazer, do que você não podia fazer. Então, isso é legalismo, entendeu? Porque eu tenho que entender a lei, entender o princípio da lei e fazer um processo de aprendizado e interpretar. Mas eu não posso, o que é legalismo? Eu falar, por exemplo, você não pode, você abre. Entendeu? Então, eu sei do seu casamento. Você não pode entrar ali se você estiver vestido assim ou assado. Também. Só tem isso. Esse é legalismo. Vamos dizer assim, existe o ideal é que as pessoas nos separem, mas o próprio Jesus aceitou o divórcio. Depende do quê? Então, eu viro um legalista quando eu coloco isso. Eu pego normas gerais e ainda por cima, vamos dizer, obrigo as pessoas a cumprirem. Ah, eu sou espírita, então eu não posso ir numa festa de São João, porque a festa de São João é católica. Onde é que tem escrito isso? Entendeu? Mas da onde você tirou? Isso é legalismo. Dessas coisas todas. Aí eu vou numa missa, não posso comungar. Por quê? Se você chegou lá, fez a oração direitinho, aquele fiz sentido. Entendeu, gente? Quem fez essas. Então, isso é o legalismo, isso é pôr fardos pesados, difíceis de suportar, nos ombros dos homens, e nem um dedinho você quer mover, ou seja, você não faz, né? E aí você vai criando um monte de normas que fica difícil a pessoa viver, porque é muita coisa para observar. E são tudo normas humanas das interpretações divinas. Você imagina você ter 613 mandamentos para cumprir. Cadê a espontaneidade? Até de errar, né? Mas antes desse aqui, ele falou de uma outra coisa mais grave. Esse eu não sei. Dizem não fazem. Exatamente. Né?
Aí, o que eles mandam os outros fazer, eles não fazem. Isso é gravíssimo, né? Apesar de que, normalmente, o aprendizado está sempre à frente do que a gente faz. Por isso Sabe que é. por sempre vai ter um É. gap, né? Aham. Vamos dizer, o meu entendimento Você tem que aprender alguma coisa. é, Ter alguma coisa. exatamente. Aí, para mim alcançar a prática daquilo demanda um tempo, E um tá? esforço. Um esforço, tá? Mas o problema é quando está muito discordante. Além disso, tem que mais que ele falou? Fazem as suas obras para serem contempladas pelos outros. Exatamente. E, gente, obras que chamam aqui é caridade. Então, fazer caridade é bom. O problema é a intenção, tá? É a intenção que você faz, né? Ou ser vista pelos homens, né? Então, você tem uma intenção das pessoas vejam que você dá esmola, né? Para a pessoa. Tem gente que grava na internet, gente, e põe você ajudando o outro, né? E você já pensou quanto humilhante que é você receber do outro? Então, você quer dizer, e você grava a pessoa e põe na internet, mesmo que ela não tenha internet para ver, né? Porque ela está na rua, não tem internet, mas você grava, não é? Não é uma coisa pesada, né? Então, isso é fazer a obra para o outro ver, né? No nosso tempo é isso, tá? Mas naquele tempo eles faziam mesmo, tinha uns mendigos que não entravam no templo, ficavam na porta, então todo mundo via você fazendo, né? E aí vem os largos filactérios e as franjas, né? Que vocês entenderam? Te disse mostrar o quanto eu sou religiosa, o quanto eu preocupo com os mandamentos divinos. A minha veste é mais pontinha do que a sua. Ela é mais comprida do que a sua, entendeu? E isso, gente, não está longe do espiritismo, não, tá? Não. Bia, não sei se Bia lembra do tempo que os médios usavam branco. Claro, era obrigada a vir de branco. Aqui teve No todo, aquela turminha de quinta à tarde vinha toda de branco. Mas era para todo mundo saber que era médium? Tinha esse entendimento que o branco é mais puro, entendeu? Aham. Não, isso é claro que o pessoal foi adquirindo conhecimento e vinha que não tinha mais, usava branco. Tinha uma toalha branca, apesar de não se colocar só de outra cor. Entendeu? É uma distinção que você Você fazia. lembrou de uma coisa que eu vi semana passada? Porque meu irmão passou para a Cristina também fazer uma inscrição, um pedido de prece lá no Frei Luís, lá no Rio, né? Então, o tratamento foi feito na quarta-feira passada. E tinha a palestra antes, né? Você tinha que acompanhar a live, né? No YouTube. Eu entrei lá em casa, não consegui acompanhar tudo, né? Mas é exatamente isso. Uma mesa maior que essa daqui, igual aquela lá do salão, com aquela toalha branquinha, branquinha. Todos que estavam ali em volta estavam de branco. Tinha um fazendo a live, sabe? Não, mas pontualmente tinha uns paletózinhos diferentes, sabe? Eles estavam de branco. Na hora me chamou atenção, eu não dei continuidade a assistir muito, não. Eu sei que é um lugar muito idôneo, que realmente faz um trabalho gigantesco, né? Tipo que faz aqui. É famoso mesmo. Né? E muito legal, né? A orientação toda do caminhamento todo é do Frei Luiz e do Dr. Bezerra, né? Então, mas na hora que eu bati o olho Isso é naquilo, coisa me veio humana, gente. me Isso veio é aquela coisa humana. coisa antiga, que ainda não conseguiu se desvencilhar e também não é importante, se faz ou não, você colher a cabeça. Existe muito. Quando assim você faz um tratamento em algum centro longe, ou então você vai lá no centro e Eles falam, pedem ó, para pôr lençol branco. hoje fulano vai lá te visitar. Deixa um copo do lado, ok, né, para fluidificar. Mas você tem que colocar uma roupa de cama branca. Isso. Então, assim, né? Então tem isso, assim. E eu, quando eu ia, eu não punha, não. Ah, vou pôr nada, vou pôr minha água aqui, pronto, e pronto, porque, né? E eu nem era espírita na época ainda. Então, isso, gente, os filactérios, as franjas das vestes. Tá falando, não sei qual que era a intenção, qual que é a Às vezes você questionou, entendeu?
Só faz, ninguém nunca questionou. Ou então associa, ai, eu tô de branco, eu tô pura. Que pura, bem, que pura. Onde é que tua pureza? Né? Não tem a ver, mas às vezes nunca questionou, entendeu? Então eu, quando era pequena, eu via as reuniões mediúnicas, as pessoas estão usando. Com o tempo, o pessoal foi estudando mais e se libertando disso, né? Mas aí tem lugar que às vezes ninguém questionou. Entendeu? Nunca chegou um para questionar. Só gosta, vai, se sente bem, vai indo. Então, é lembrar disso que no cristianismo, dependendo da facção, tem um jeito do cabelo, tem um jeito da roupa. Pode cortar o cabelo. Exatamente. Essas coisas são para distinguir. E o que que eles faziam com a veste mais comprida, cheia de lã? Para se distinguir. Tá entendendo? Identificar. Tem isso. Então, gente, ama os primeiros lugares nas ceias. O que quer dizer isso? Chega na casa dos outros que tem um jantar. Aonde eu vou sentar? Lá no lugar de honra. Sentar de destaque. As primeiras cadeiras na sinagoga, mesma coisa, né? E passou das práticas e ser chama Rabi é mestre, tá? Cheio de mestre. Então, gente, olha bem, o que que Jesus está chamando a atenção para nós? Olha bem, é tudo isso que está aqui. Olha bem. Vocês conseguem perceber que é como se eu estivesse falando de uma autoridade espiritual na comunidade que eu vivo? E para eu ter essa autoridade espiritual, tem a fala, tem a roupa, tem a esmola, tem o fato de eu chegar no lugar e receber o melhor lugar, né? Eu sou distinguido, né? Vocês estão entendendo isso? Na praça, ô mestre, aquele negócio, né? Chego na sinagoga todo diferenciado. É como se isso falasse desse lugar de autoridade espiritual. Mas ele é feito como? Pelo externo. E como é que Joana chama isso? Alguém lembra? Quando eu... Máscara. Isso chama persona, gente. Olha, o que que Jung fala? Através da persona é a máscara. O homem quer parecer isso ou aquilo. Ou então se esconde através de uma máscara, ou até mesmo constrói uma persona definida a modo de muralha protetora. Então, Jesus, e acredita, e o problema principal da persona, que todos nós temos persona, tá? O problema da persona é que quando você tem ganho social com ela, igual ele tem. Ele tem, porque na praça todo mundo fala, ô mestre, ô rabi, ele chega num jantar, as pessoas pegam o primeiro lugar, né? Chega na sinagoga, põe lá na frente. Você tem ganho social com isso, não tem? Você começa a achar que você é a persona. Entendeu? Aí eu acho que eu sou puro mesmo. É esse o grande engano, o perigo da persona, que aí eu distancio da minha verdade interior. Aí você acredita que você é isso. É o tal do sol do meio-dia? Que sim, Não é? quando eu acho que eu sou toda luz. Esse é o grande perigo, tá? Aí a pessoa começa a acreditar que ela é isso mesmo. E aí, Marcelo, você perde as oportunidades de fazer o autoconhecimento, ok? Agora, então, vamos para a segunda parte, então, da questão. Vamos lá. Vós, porém, Então, olha bem. Jesus está falando para quê? Pois é, olha bem. Tudo isso aqui, agora, vós... Olha o puxão de orelha. Presta atenção. vós, porém, não sejais chamados rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a ninguém na terra chameis de vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Qual que era vamos dizer assim, o estudo anterior que nós fizemos a esse? Alguém lembra do que se tratava? Antes dessa passagem. O filho de Davi? Sim. Falava de quem? Quem é o filho de Davi? E o senhor de Davi?
o Cristo. Autoridade. Então, o estudo era sobre o quê? Autoridade. A expectativa Quem vocês pensam que eu sou, o que que quem vocês esperam? quem eu sou e quem você é expectativa. E vocês conseguem entender o que que o Cristo está fazendo aqui? Eu expliquei, eu questionei o que vocês entendem pelo Cristo e o que vocês esperam nele. E eu esclareci vocês. Agora, o quê? Vocês vão chamar qualquer um de Cristo? Não, Qualquer não. um que tem só por conta Agora eu vou falar o que eu espero de vocês. Entendeu? Agora eu vou falar o que eu espero de vocês. Então, primeiro ele pergunta o que vocês acham e depois ele vem para falar. Não, Agora- ele fechou lá, sobre ele fechou. O que que vocês acham e esperam do Cristo? Agora eu vou falar o que eu espero de vocês. Então, ele pôs um exemplo aqui. Vocês estão vendo esse exemplo? Vocês não vão ser assim. Por isso que ele põe, vós, porém, eu espero que vocês sejam isso. Primeiro, ele dá o exemplo negativo do que não é para ser. Por isso que tem um vós, porém. Vocês viram esse exemplo que eu pintei aqui? Vós, porém, não. Vai ser esse exemplo aqui. E é esse exemplo aqui que nós estamos tentando aqui entender, ok? Ele tipo, ponto positivo, o positivo. O que não é para ser. É, E agora nós vamos debruçar sobre o que eu quero que vocês sejam, ok? Então, vamos lá, o primeiro. Vós não sejais chamados de Davi, de Rabi, porque um só é o vosso mestre, é saber o Cristo. E todos vós sois. Então, primeira coisa, vocês são tudo igual, tá dando para entender? Vocês são irmãos. Um pode saber um pouco mais uma coisa, o outro saber mais, vocês são irmãos. Então, vocês estão no mesmo nível. E, gente, é uma coisa que às vezes a gente demora de pensar. Olha bem, nós somos espírito de terceira ordem, imperfeito. Para você mudar para a segunda ordem, você tem que pensar só no bem. Tá entendendo? Então, eu estou na terceira ordem. Eu sei um pouquinho mais que eu sei, ela sabe um pouquinho mais que eu. Mas tá tudo. Tá dando a mesma. Porque o pulo para a segunda ordem exige você dominar os instintos. Só isso. Só a categoria que muda. Do que Sim, É aquela terceira classe, essa terceira, ela tem vários, como é que ela tem 10 divisões ali, mas só didático, mas só ali já tem 10, já pensou? Então, Nós você estamos bem diversos. desenvolveu mais uma coisa, por exemplo, a Liz é muito, eu falo que ela devia escrever, porque ela é muito assertiva no falar, que a função sentimento dela é superior. A minha não é função sentimento superior. A minha função pensamento superior. Então, a pensamento dela é inferior. E olha para você ver, eu desenvolvi uma coisa, ela desenvolveu outra. Mas nós vamos ter que desenvolver as 4 funções. É É isso. interessante que você não consegue ver e o que eu vejo que você consegue ver, a gente, né, admira um na outra, uma coisa que a gente acha que... Às vezes ela sofre umas coisas que para mim é óbvio. Que, assim. Ela, por exemplo, Ou seja, um complementa o outro. A gente tinha que ter essa noção, que cada um de nós complementa o outro, e por isso somos todos irmãos em Cristo, né? Mesmo e nível. um não é melhor que o outro, é isso que está a E questão. é interessante de conviver, porque olhando no outro, a gente se ajuda e se incentiva e dá aquela, né, que a gente estava conversando. Aquele insight, assim. É que o povo só quer se ajudar com o espírito de segunda ordem. Aí vamos para o segundo, então, gente. Olha, esse segundo aqui, as pessoas entendem errado. Como é que você chama seu pai? De pai, não é? Mas olha bem. Padre quer dizer no latim o quê? Papa quer dizer o quê? Então eu não posso chamar o padre de padre. O papa, não é isso. Olha o que está falando aqui. Ele está comparando o pai com Deus. Porque ele está numa cultura patriarcal. Ele está falando desse pai aqui, ó, está no lugar do pai do céu. Então, olha bem o que ele está dizendo.
Não chamais o vosso pai, porque o pai seu é no céu. Então, o que ele está falando? Não tenha confiança plena em alguém humano. Uma confiança plena você só pode ter em Deus. Não endeusar ninguém, exatamente. É isso que ele está falando, porque aí você está colocando a pessoa no lugar de Deus. Não tem nada a ver com chamar de pai. E distinguir. Porque o patriarca, gente, é uma coisa que choca para a gente, mas naquele tempo o patriarca tinha decisão de vida e morte sobre as pessoas que estavam sobre ele. E ninguém questionava, tá? Ninguém questionava, todo mundo achava que isso era certo. Por quê? Porque não existia polícia, não existia isso, não existia isso, né, gente? Então, quanto mais primitivo é o patriarcado, mais poder o patriarca tem. Então, é isso que está querendo dizer, que não tem nada a ver. Pode continuar chamando o papa de papa, o padre de padre, pode chamar papai de papai. Nós vamos descobrir isso lá na crucificação de Jesus. E tem Roma, não, ali tinha Roma, né? Roma mandando em todo mundo, é diferente. E aí a segunda coisa, que tem a ver com o primeiro, porque se nós somos todos irmãos, Como é que a gente se denomina? mestre, porque só tem um mestre. Quem é o nosso mestre? Jesus. Jesus, o Cristo, né? Mas, quando chega aqui, tem uma virada. Nessa frase que vocês conseguem entender? Até aqui ele está vindo. Aí ele fala, não, a virada não é essa, vocês estão entendendo? Até aqui estamos todos iguais. Aí, de repente, ele fala, mas tem uma hierarquia. Mas tem uma hierarquia. Só que a hierarquia do Cristo não é igual a essa hierarquia que eu mostrei para vocês. Porque essa hierarquia que a gente viu antes é uma coisa construída pelas palavras, pela veste, não é? E pela aclamação social. Agora aqui não. O que a hierarquia existe no mundo espiritual, mas qual que é o esqueleto dela? Servir. Olha só. E você sabe o que é servir, gente? Servir é ajudar? Não. É ser útil. O que eu posso ser útil? E aí, por fim, ele fala da segunda coisa, né? Que é quando a gente se exalta. Porque o que é exaltar? É aumentar. Você saiu do teu lugar, tu vai ter que voltar. E a mesmo se humilhar, será exaltar. Também está fora do lugar, vai ter que levantar para chegar no lugar. Então, gente, ele vai falar então de uma hierarquia, o que não é. Não é a roupa, não é o reconhecimento social, não é a capacidade intelectual ou facilidade de exposição, não é os atos internos com a intenção de mostrar essa hierarquia e nem é a aclamação social. Geralmente, essas pessoas, elas são perseguidas no começo. Você vê que isso aí é tudo externo, né? Tudo externo. Mas se a gente vê as pessoas que têm hierarquia espiritual mesmo, igual o Francisco de Assis, o Chico, no começo elas são perseguidas. Só depois é que elas são reconhecidas. Perseverança. Com a perseverança da ação dela no trabalho é que ela é reconhecida. Mas primeiro ela é perseguida, porque ela é diferente. Eles são bobinhos, assim, a gente considera eles bobinho, né? Calminho, assim, um cordeirinho, né? A gente pensa, cordeirinho, nossa, olha, gente. aguenta tudo, olha lá o bobo. É isso. Então, a hierarquia existe, só que essa hierarquia significa servir, não colocar ninguém no lugar de Deus, ou seja, essa confiança absoluta em absolutamente ninguém, e nem do Cristo, ou seja, de mestre. Pode, né?
Não se colocar no lugar que não te cabe, ou seja, de mestre, todos são irmãos, logicamente a humildade é você se colocar no lugar que você tem. E saber colocar Deus como Pai e o Cristo como mestre. Então, existe hierarquia espiritual, existe, mas ela tem duas coisas, o ato de servir e o ato de você se colocar no seu verdadeiro lugar. Para a gente se colocar no verdadeiro lugar, a gente tem que primeiro reconhecer isso. Enquanto a gente está trabalhando com as questões do mundo, como você falou, a gente põe a máscara, a gente coloca essa personalidade e acha que sou aquilo. Para saber o seu verdadeiro lugar, a gente tem que encontrar com as nossas sombras. Porque o problema principal é o nosso unilateralismo. A gente olha muito o que a gente tem de bom e despreza as dificuldades, as coisas primitivas, as coisas que eu tenho dificuldade de lidar, e eu sou as duas coisas. Então, isso vai te impedir de se exaltar se você entrar com o seu lado difícil, ou o que a gente chama de sombra, entendeu? Se eu negar a sombra, eu nunca vou mudar ela. Então, por exemplo, eu posso ter a sombra de dificuldade de ser gentil, de ter uma palavra carinhosa, de ser mais empática. Se eu não reconheço isso, como que eu vou mudar? Eu só posso mudar a partir do momento que eu desenvolvo o meu olhar para isso e fico atento com o tempo. Às vezes é automático com a pessoa, eu vou adquirir. Mas isso exige de mim, primeiro, reconhecer que eu não sou. Eu falei com o Chico. Vontade. É porque, às vezes, Marcelo, o critério do mundo é a competição, é o passar por cima do outro, é não levar desaforo para casa, o você bater o rebato, é esse que é o critério do mundo. Aí, às vezes, você vai aprendendo a calar. E o calar não quer dizer que eu estou concordando com você. Às vezes é porque eu não estou querendo revidar, não estou querendo fazer a coisa crescer, não está indo para um lugar bom, eu calo. E às vezes a gente acha que isso é bobo, né? Jesus fala, a hora que você estiver achando que você está levando vantagem, presta atenção. Tá mal. Porque o ego é muito fácil de levar vantagem. Quando você está levando vantagem em cima do outro, geralmente você está levando prejuízo, você está achando. Ai, ai. Então, aí do caminho verdade e vida, Emmanuel vai falar dessa passagem que está em Marcos, gente, porque em Marcos, além daquelas todas da veste, tem a questão da veste cumprida, que a gente viu que está associada a você não fazer trabalhos manuais, então você tem uma certa distinção social juntamente com as franjas mais densas, mais largas, né? Aí, você quer ler? Vamos lá, Caminho, Verdade e Vida, capítulo 28, Escritores. Guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes compridas. Lembrando que vocês lembram o que é escriba, gente? Escritor. Escreveu a lei. São doutores São da os lei escritores, e eles que escreviam, transcreviam e tudo. Porque Emmanuel está associando esse escriba com os nossos escritores, tá? E doutor da lei. Tudo isso. Então, está em Marcos, capítulo 12, versículo 38. As letras do mundo sempre estiveram cheias de escribas que gostam de andar com vestes compridas. E gosta de ser diferente, de ser inusitado, sabe? É isso que ele está falando. Jesus referia-se não só aos intelectuais ambiciosos, mas também aos escritores excêntricos que, a pretexto de novidade, envenenam os espíritos com suas concepções doentias, oriundas da excessiva preocupação de originalidade. É preciso fugir aos que matam a vida assim. E hoje, eu acho que a gente vê muito isso porque eu quero causar. Entendeu? Porque, principalmente se você estiver na internet, se você não causar, você não é visto. E se você quer mais view,
Se você quer atrair seguidores, muitas vezes a pessoa quer causar. E para causar, eu tenho que chocar. Aí começa o problema dessa excentricidade, né? E fora, gente, que a gente tem problemas aí com a literatura, né? Que é relatada a questão mesmo de... Ai, meu Deus. Lá da Romeu e Julieta, né? É, Shakespeare. Que muitos jovens, a partir daquela história, começaram a suicidar, né? Então, às vezes, não era a intenção do autor, mas criando, né? criando aquela expectativa daquele amor impulsivo de adolescente e acabou tendo. Tem um dos livros que eu li, quem é que já viu isso? Que ele fala desse arrependimento, né? Eu li isso num livro que não sei se foi Humberto de Campos que entrevistou ele, que ele fala o quanto pesou na alma dele ver que as pessoas estavam essa distorção das pessoas levarem para isso. E às vezes ele queria dar um final excêntrico, um final diferente. A intenção não foi essa, mas o resultado. O resultado foi, e como doeu na alma dele ver, né, os adolescentes fazendo isso. E o que é a vida simples, gente? Quem tem ideia do que é uma vida simples? Olha, a gente está buscando esse farol para pôr a gente A lá. nossa verdadeira essência, né? Nós estamos fora dessa vida simples. Exatamente. E a gente é fácil a gente cair nisso, né? Porque hoje eu estava vendo uma palestra de um site que eu sigo, ele falando do desejo mimetizado. E eu achei tão interessante que ele fala que às vezes o desejo da gente brota por eu ver o outro. Então, por exemplo, eu estou lá na internet, chega uma influenciadora com um casaco diferente. Aquilo ali já despertou em mim. Por quê? A maneira como é colocado o casaco, o clima que é criado em torno daquele casaco, aí me lembra, às vezes, um momento feliz, umas férias que eu quero ter, desperta outra coisa em mim que eu acho inconsciente que se eu tiver o casaco, eu estou adquirindo aquilo. Entendeu? A mesma coisa, por exemplo, um carrão bonito com uma mulher bonita, o cara acha que O carro vai vir. vai pôr ele nesse grau de sucesso. Só que isso é a mensagem subjetiva. Aí você passa a ter desejo dessas coisas. Isso é o que complica a nossa vida. Porque eu vou tendo desejo das mesmas coisas e não percebo. Um casaco é um casaco, mas agora eu já não posso mais ter aquele casaco. Aí eu preciso do outro casaco, porque ele tem aquela cor diferente, porque ele tem esse recorte diferente, porque ele tem botão diferente. E a mesma coisa é o carro, porque agora esse carro abre a porta sozinho, faz não sei quantos segundos. Entendeu, gente? Isso é que é tornar a vida complexa. Aí eu tinha minha internet de não sei quantos gigas, agora eu não saio, porque eu quero fibra, agora eu quero ela satélite. E você entendeu? Eu vou complicando as necessidades minhas, continua a mesma, mas eu vou criando. Essa loucura dessa conversa de coaching, né? Eles levam as pessoas a isso, né? Porque eu assisti uma coisa falando até de relógio, que o relógio que você tem, ele diz tudo sobre você. Se você tiver um relógio ralé, sabe? Um reloginho vagabundo que você comprou no camelô, diz tudo sobre você, porque aquilo ali, ele demonstra o seu tempo, ele demonstra o que você dedica ao tempo. Gente, é impressionante. Eu vou colocar no grupo isso que eu estou falando para vocês, porque é impressionante. E aí isso vai tornando a vida complexa, entendeu? E os meus desejos, olha só, como que eu vou criando, como é que eu diria, necessidades falsas para mim, isso tira a vida do simples. Ô, gente, mas fala você primeiro aí. Não, a Bia falou, eu sei que eu falo. Nossa, isso é tão real na minha vida. Lá atrás, começo ainda de casamento, os meninos numa situação financeira muito confortável, nada extravagante, confortável, né? Facilidades. Nossa, posso ter um sapato de cada cor. A bolsa que vai, juro. Eu lembrei perfeitamente disso, porque você já contou isso. Eu falei assim, a Bia com o sapato dela. Não, pois é, mas eu quero falar uma coisa. Eu nunca cheguei a comprar e a tê-los, não.
Mas isso era o objetivo e o propósito, que agora eu podia fazer isso. Aí, olha que delícia, como que são as coisas muito fantásticas que a gente não sabe, que a gente depois presta atenção da condução da vida. Outras prioridades foram prioridades reais, com a criação dos filhos, com as questões do dia a dia e tudo mais. Hoje, quando eu fico lembrando aqui, gente, que barato! Uma coisa que, assim, era como se fosse o seu desejo, a sua vontade, é o seu propósito, o seu projeto, porque eu ainda tinha a minha independência, que eu trabalhava, né? Então, não precisava só de depender do marido. Nunca comprei o sapato daquela cor, mesmo a nasce, que não tem nada a ver, que não tem nada. E depois eu fico hoje rindo, pensando, olha só que maravilha, porque é E a condição gente, divina que a gente não percebe, está por trás. Não é isso, não se encrenca. E realmente aquilo não foi valorizado por mim dessa forma, né? e De às alguma vezes a gente tem essas coisas, a gente nem questiona, tá? Você vai complicando, arrumando Você vai compromisso só com a entrar no necessidade, texto. e você nunca questiona para falar. Eu ia falar da questão da vida. Eu, quando fiz faculdade, eu fiz 2 anos e meio. Logo que casei e tive o Luca, eu estava na faculdade, fazia marketing, administração e marketing. E tranquei depois, né? E aí a hora que a Vânia estava falando, o marketing que eu fazia na Newton Targa na época era transformar o seu desejo em necessidade. Tinha um livro que era isso, como transformar o relógio, aquele relógio de passar essa imagem. Nada a ver com o que eu penso hoje, nada a ver um curso Mas o jamais. marketing é isso. Mas era um curso que eu entrei aqui um tempo e falei, gente, não sou eu a condução, você não encaixa mais. Gente, até hoje, a gente vê uma mulher muito bonita com uma roupa, a gente pensa que comprando aquela roupa você vai ficar Vai tão virar. bonita quanto. E eu E só fiz muita marketing, gente eu não faz gostei de isso. jornalismo. Faz, e às vezes é ridículo, porque eu vejo na academia. Às vezes aquela roupinha linda fica bonitinha porque ela tem 50 quilos e 20 anos. Aí Isso você tem mesmo. 60 e 70 quilos. Não, Exatamente. não vou te falar, Exatamente. não. E a pessoa compra a roupa e acha que ela está igual. Não, não. É um despertar. Isso faz parte. Mas isso é que ele está falando, procura a vida simples. Como é que a gente complica a vida? A gente complica. Necessidade. Você ia falar, Márcia? Não, Eu vou embora. O tóxico intelectual costuma arruinar numerosas existências. Há livros cuja função útil é de manter aceso o archote da vigilância nas almas de caráter solidificado nos ideais mais nobres da vida. Ainda agora, quando atravessamos tempos perturbados e difíceis para o homem, Ele estava no ano de o 45. mercado de ideias apresenta-se repleto de artigos deteriorados, pedindo intervenção dos postos de higiene espiritual. Naquele tempo estava assim. Imagina. Imagina hoje. Então é isso, ó, o tóxico intelectual, gente. Isso é danado. E hoje é visual, né? E ele está falando, tem coisa boa, de função útil, que ajuda a gente a solidificar os negócios nobres. Hoje tem programas, a gente tem isso aqui perturbado, bastante ideia perturbada, e acaba a gente se intoxicando com isso, né? Podereis alimentar o corpo com substâncias apodrecidas? Vossa alma igualmente não poderá nutrir-se de ideais inferiores na base da irreligião, do desrespeito, da desordem, da indisciplina. É porque religião é religar, né? Religar ao divino, né? Aí religião é a negativa disso, né? Do desrespeito, a desordem, disciplina. É isso que ele está falando, né? Eu acho tão interessante, porque choca a gente em pensar em comer uma coisa podre, né? E a hora que a gente se intoxica, a gente não pensa nisso, né? Mas ele vai dar uns exemplos aqui. Observai os modelos de decadência intelectual e refleti com sinceridade na paz que desejais intimamente. Isso constituirá um auxílio forte em favor da extinção dos desvios da inteligência. É isso. E às vezes, gente, a decadência intelectual é o que E vem. ele ainda chama a gente de burro, né? Porque ele fala dos desvios da inteligência.
Só é educado fino, né? Entendi. É isso. Mas eu entendo que o desvio da inteligência é quem fabricou o livro, né? Mas se você Eu for acho olhar que aí, a não, acho que é para você, cultura para você Por conta prestar disso. atenção, para você prestar atenção nos exemplos, para você prestar atenção no que verdadeiramente aquilo significa, para você não fazer a bobagem de ir atrás disso que não vai valer nada. Eu acho que foi um puxão de orelha. Observa os modelos de decadência e pensa direitinho na tua paz. Olha bem, se eu penso direitinho na minha paz, isso vai ter um auxílio forte em favor da extinção. Eu não vou comprar, não vou dar view, não vou dar like. Pode ser isso, mas pode ser o meu desvio também, né? Da inteligência. Acho que dos dois, do que fez e do que... Os dois. Opa, quantas horas aí? Quem tem relógio? 20 horas. Então ainda dá. Então, gente, as vestes compridas que ele está falando é a questão de eu querer distinguir do outro. E é muito importante a gente entender a questão do artista, porque o artista é aquele que tem facilidade de acessar o inconsciente coletivo. Só que ele pode acessar o inconsciente coletivo para entender o que vamos dizer, a multidão precisa, ou eu posso entrar para ver o que a multidão gosta. E numa sociedade como a nossa, se eu vejo que a multidão gosta, a minha fábrica intelectual vai ser deteriorada e eu vou ganhar dinheiro, tá? Eu vou ganhar dinheiro, eu vou ser popular, porque eu estou falando o que esse inconsciente coletivo gosta. Agora eu posso entrar lá e fazer o que ele precisa ouvir, o que pode ajudar a melhorar. E possivelmente eu vou ganhar pouquíssimo dinheiro com isso. Pode ir todo mais pobre. Pode até ficar mais pobre. Entenderam? Porque o Emmanuel vai trazer para nós que o artista é o maior missionário que existe. Não existe missionário maior que o artista, sabia? E eu acho que nessa era nova vai ter muito artista. Eu tenho comigo que é a maneira de trabalhar o sentimento. Mas isso é opinião pessoal. Então, aí tem outra, essa mensagem é curtinha, tá? Vem do livro A Era do Espírito, e aí eu queria trazer alguma coisa sobre servir, que eu acho que é interessante. Bom, na Era do Espírito, capítulo 6, chamados a servir. Chamados para servir, quantos de nós temos alegado até agora insuficiência, falha, defeito ou incapacidade, tentando justificar a própria missão? Aí ele já está falando, essas desculpas não valem, que tu está se omitindo e dando desculpa vazia. Vou dizer para você, a gente teve um estudo só sobre desculpismo. Né? Desculpismo. Né? É desculpismo aqui, tá? É. E ele está falando, ele está deixando claro, isso é omissão. Você tá fantasiando aí a sua omissão. A verdade é isso. Curioso pensar, porém, que o Evangelho do Senhor não nos convida para exercer ministério dos anjos, e sim nos solicita engajamento para desempenhar papel de servidores. É isso. A gente quer o título do ano. Eu quero ser perfeito para fazer a tarefa perfeita como o Cristo faria perfeito. Só que eu não sou o Cristo. Aquela categoria ali. Aquela categoria. Mas, gente, a tarefa me ajuda a mudar e me tornar melhor do que eu sou. Então, eu não posso estar boa para fazer a tarefa. Eu já tenho que fazer a tarefa para ficar melhor. Entendeu a diferença? E é por isso que eu estava aqui tentando explicar para você segunda-feira que existe uma hierarquia de tarefas. No mundo espiritual também é assim. Então, existe tarefa, e um espírito superior, ele jamais faz uma tarefa do espírito inferior, porque ele também tem que ter o lugar dele de contribuir com a ordem divina. Não tem cabimento você pegar um espírito mais superior de segunda ordem para fazer coisas que minha mãe, meu pai, meu vovô, minha titia pode me ajudar. Respeito. Ele respeita, porque isso é na capacidade deles fazerem. E é importante porque nós somos uma família espiritual. E é nessa troca, é fazer do que se
de categoria. Exato. A gente vai se dando um abraço, Isso. né? Desenvolve. Vão se elevando. Exatamente. Não faz nunca, mas não faz, gente. Perfeito. É exatamente isso. Eles não fazem, gente. Porque tem coisas que eles sabem e a gente não dá conta. Aí sim. Mas o que a gente dá conta, ele pode te ajudar, mas não faça você, não. É, ajudar o filho, por exemplo, é diferente. Chegar e Das fazer dicas, para ele. né? Totalmente diferente. Então, é isso que é importante, tá, gente? Então, Jesus, se a tarefa chegou para você, ele sabe que você não é anjo. A primeira coisa é isso. E a minha cabeça também tem isso. Chegou para mim, ele sabe que eu não tenho capacidade, que eu vou precisar de ajuda. Então, já está implícito que eu vou ter ajuda. Ok? Que ele já sabe, gente. É isso que ele está falando aqui. Ó. Ele tá sabendo que você é um servidor. Ele não está esperando que você vai fazer o que um anjo faria. Neste sentido, importa recordar os elementos imperfeitos da própria Terra, convocados para a organização socioplanetária, conquanto as deficiências com que se caracterizam, Isso. numeremos ao Agora ele vai dar os exemplos. Aqui que tinha uns exemplos. Então, gente, ó, é que ele está falando, o planeta está organizado, está cheio de coisa imperfeita que a gente usa. Vamos ver como é que a gente usa. A pedra é agressiva e capaz de ferir, mas suportando o corte e ajustamento, é a base da moradia e da estrada nobre em que os homens edificam intercâmbio e segurança. O solo em si é matéria primitiva concentrada. Todavia, em se deixando tratar convenientemente, é celeiro de produção intensiva. Certos fios metálicos atirados ao léu são resíduos para a sucata. No entanto, se ligados ao serviço elétrico, fazem-se de imediato condutores de luz e força. Olha o que que Emmanuel está falando. A pedra, ela tem que se tirar os excessos dela para ela ficar do tamanho e servir. A mesma coisa é com a gente. Às vezes a vida tem que tirar nossas ilusões, sabe? Os nossos padrões viciados para que a gente possa servir. A mesma coisa lá, a plantação, olha o arado, como é que remove a terra. E às vezes nossa vida, nossos sentimentos têm que ser arados mesmos. Rasga, né? Para poder produzir. E olha o fio. Para ele ser útil, ele não tem que conduzir. E às vezes nós temos que aceitar ser o instrumento de condução. Então, é isso que torna a pedra, se você deixar ela lá, quieta no lugar dela, ela não vai servir. A mesma coisa o solo, a mesma coisa o fio jogado em qualquer lugar. Então, tem um trabalho que o material tem que ser feito nele para ele poder servir, de ser útil, entendeu, gente? Tem que ter o burilamento, ou seja, tirar os excessos, ou revolver um pouco seus sentimentos para você trabalhar aquilo, ou você aceitar ser esse canal, esse fio condutor. Eu fiz uma outra interpretação também. Tipo assim, as coisas, se deixadas de um jeito, elas ficam na bagunça, são descartadas. Mas se usadas da forma correta, elas têm uma grande utilidade. Assim como nós também, se nós nos dedicarmos à nossa tarefa, o que nós fomos chamados, o que é nosso, nós vamos conseguir vencer, sem tentar fazer o que é do outro, sem tentar Perfeito. fazer o que a gente não tem condição. Eu entendi É assim isso. também, pode ser? Perfeito, né? Exatamente. A pedra não pode querer ser solo, o solo não pode querer ser pedra, cada um tem a sua tarefa, no que está destinado. Os bichos da seda não são agradáveis ao olhar, mas se atendem aos programas de trabalho do sericicultor, É, dão origem a tecidos valiosos. sericultor é o que cultiva os bichinhos da seda, tá? O ouro é a garantia simbólica das riquezas de cúpula da organização social. Entretanto, o esterco é o agente que assegura a vitalidade e o perfume das rosas. É isso. Então, gente, ó, olha os bichinhos da seda, parece uma coisinha noitinha que só, né? Olha o esterco, como é que fede.
né? Fede, você não curte ele, né? Nojento também, porque é fezes, é tudo. E o ouro lá só está lindo, mas só serve para ostentar. Mas é exatamente aceitando essa aparente feiura, esse cheirinho não muito agradável, é que a produziu a vitalidade da rosa ou a beleza da seda. Então, olha bem o que ele está chamando para nós, né? Nós temos coisas desagradáveis nos atos, nos pensamentos, na maneira de ser, mas se a gente se deixar trabalhar pelo divino e pelas oportunidades que não batem, a gente pode produzir boas coisas. E eu entendo esse ouro aqui igual o que ele estava falando lá, aquele de aparência muito bonita, né? Uma roupa muito bonita, que sabe falar, que é aclamado socialmente. Então, esse só serve como símbolo de riqueza. Mas é o esterco que fede, que é capaz de ir lá para o negócio, que é desagradável olhar, no entanto, ele produz o perfume e a vitalidade da rosa. Entendeu, gente? Que é o feizinho em nós, que não pode ser rejeitado, que é o feizinho em nós que a gente tem que trabalhar, que vai ajudar a gente a produzir o bonito. E não a valorização do falso bonito, do O externo. pequeno, né? O que ainda é como é que fala? O pequeno mesmo, que não é notado, ele faz coisas maravilhosas, né? A gente não vai É, começar pelas coisas maravilhosas. não vai. E essa aparência externa que é tão valorizada só serve como símbolo, mas não produz. Não produz. Então, eu achei assim, muito interessante essa palestra dele, né? Que mostra como que a gente tem que trabalhar o que nós temos de feio e repugnante, tá? E não se esconder sobre a máscara dourada, Muito bom, Pedro. não é? Muito. Pronto. Pode. Se eu tirar esse trem daqui, peraí. Epa, o trem inventou. Peraí. Peraí, Liz, Bom, Pedro. também. Na Aqui. gravação, na gravação é legal. A gente dá um Obrigada. stop, sai batendo, sai copiando. É que ficou visual, entender, assim. Chamados para servir. Eis a indicação do mais alto no rumo de quantos amadurecem nas experiências do mundo, buscando a compreensão do bem. Se escutaste semelhante convite, não alegues inutilidade ou imperfeição para cobrir a própria fuga. Emmanuel também é direto. Olha bem, olha bem o que ele disse, gente, ó, chamados para servir, eis a indicação do mais alto, de quantos amadurecem na experiência. Então, é a experiência que me faz amadurecer, né? Buscando então, eu não sei, olha o bem com B maiúsculo aí. É um bem que é do divino, não é o bem como eu, humano, entendo, não. Mas essa compreensão eu só faço através da experiência. Então, você está vendo que é a experiência que vai me dar tanto na compreensão do que é o divino, que é a vontade de Deus, como também vai me amadurecer. E não eu estar pronto para a tarefa. É a tarefa que vai fazer esse trabalho em mim. E é isso que ele está falando. Se você receber, o resto que você falar é fuga. Inutilidade e imperfeição, não, porque a sua imperfeição vai ser trabalhada no processo. Substanciante. É isso. Tem que começar. A gente não tem ideia, né? Os- Deixa ele sem varrer que você vai entender a importância dele. Pois é. Deixa eu fazer greve para você ver. Calma. E às vezes a pessoa que faz essa tarefa mais simples, ela não é percebida, a não ser quando ela falta, né? Você já espera, já tudo pronto, cheiroso, arrumadinho. O dia que ela não vai, aí você vai ver. O Senhor
O Senhor nos conhece claramente a condição de espíritos ainda incompletos, mas se nos dispusermos a lhe ouvir a palavra, disciplinando-nos para o valor da utilidade, estaremos logo no clima do progresso, em plenitude de melhoria e de elevação. É isso. Então, gente, se Deus que colocou aquela oportunidade na minha vida, Ele sabe mais do que eu a minha capacidade. E se Ele está chamando você, Ele também vai te dar a ajuda necessária para você fazer a tarefa, o que é óbvio, né? Então, ele sabe a nossa condição, mas a gente também tem que aceitar a disciplina que vai mostrar o valor da nossa utilidade, né? Não é cruzar o braço e achar que ele vai dar tudo de bandeja, que isso não existe. E assim a gente, ó, o clima do progresso, ou seja, o clima de mudança, de crescimento, né? Em plenitude de melhoria e elevação. Isso eleva a plenitude no sentido de despertando os nossos potenciais, porque eu acho isso interessante, porque a tarefa ela tem que te desafiar, que seja alguma coisa, ou às vezes a sua humildade, porque ela é pequenininha, né? Ou às vezes a sua pontualidade, ou às vezes a sua dedicação, a sua perseverança. Por quê? Porque ela vai te fazer progredir em alguma coisa. Entendeu, gente? Então, eu acho que acabou aqui. Muito bom. É isso. Então, hoje nós vimos o que é que Jesus falou que ele espera de nós agora, tá?